Já começou a gravar? Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente para a gente poder fazer uma explicação da aula de matemática. Foi referente à semana passada, tá certo? Esse vídeo vai estar lá no Google Sala de Aula e também estará no meu canal do YouTube, tá bom? E aí, quem não puder acessar, o material também vai ser disponibilizado em áudio via WhatsApp, tá bom? Não deixem de acessar o material. Vamos fazer as atividades. Espero que todos vocês estejam muito bem. E se cuidem, tá, gente? Por favor, vamos ficar em casa. Vamos lá? Vamos fazer a leitura da atividade que foi enviada na semana passada. É essa daqui, ó. Essa atividade que estava disponível lá no sala de aula. E também ela foi enviada no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos lá? Revisão da centena de milhar. Para ler os números na centena de milhar, devemos separar seus algarismos, lembrando que algarismos são números, de 3 em 3, da direita para a esquerda. Cada algarismo representa uma ordem, unidade, dezena e centena, e cada 3 ordens formam uma classe. Então, como vocês podem observar no material de vocês, nós temos essa organização aqui, ó. No material de vocês, consta até a classe dos bilhões. Mas no nosso estudo aqui, nós vamos até o milhar. Então, aqui nós temos, dá uma olhada aqui, gente. Aqui nós temos as unidades simples, e aqui nós temos a classe dos milhares. Classe dos milhares. A minha caneta tá falhando. Podia falhar em qualquer momento, mas hoje, né, gente? Vamos combinar. Classe dos milhares. Tá molhado aqui, por isso não tá dando certo. Vamos ver. Classe dos milhares. Agora foi. Ó, então aqui nós temos as unidades simples. A cada 3 ordens nós temos a classe das unidades simples. E a cada 3 ordens aqui nós temos a classe dos milhares. Lembrando que essa aqui é a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá certo? Ele coloca aqui, ó. Sendo assim, como ficaria o número 514.876? Como ficaria dentro desse quadro? Lembrando que o nome desse quadro aqui é quadro valor lugar. Por quê? Porque você vai posicionar os números aqui dentro dele e você vai observar. E até para você fazer a leitura correta desses números. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que a gente sempre vai posicionar da direita para a esquerda. Então é 514.876. Como que a gente faz a leitura desse número? 514.876. O número 6, por exemplo, ele está em que ordem? Vamos observar aqui, ele está em que ordem? Na primeira ordem das unidades simples, né? É o número 8. O número 8 está na terceira ordem. O número 8 está na terceira ordem das unidades simples. E o número 4? O número 4 ele está na quarta ordem das unidades de milhares, tá certo? Então, se, por exemplo, acontecer de pedir no exercício, diga em que ordem se encontram os algarismos. E aí vai ser pedido para você falar em que ordem ele está. Aí você vai observar. Lembrando que é sempre da direita para a esquerda. Então, aqui começa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E se a gente fosse para a classe dos milhões, continuaria. Sétima, oitava, nona. Se fosse a classe dos bilhões, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim consequentemente. Vamos lá. Como se lê este número? A gente já fez a leitura. 514.000...
514.876. E como ficam as ordens? E é isso que eu já acabei de falar para vocês. Sempre da direita para a esquerda que começa. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Vamos avançar um pouco mais. Aí agora a gente já vai passar lá para as atividades que foram. Vamos fazer a correção. Então, outra coisa importante. Para que serve esse conhecimento? Essa é uma pergunta importante também. Serve para identificarmos e fazermos a leitura correta dos números dentro do sistema de numeração decimal. Porque de repente você pode encontrar esse número aqui e você não sabe fazer a leitura dele. Como que se lê? 514.876. Um exemplo, e se não tivesse esse 5 aqui, como que ficaria? 14.876. E se não tivesse, por exemplo, esse 1? 4.876. E aí assim a gente faz para os outros números. Lembrando que é importante esse conhecimento para que a gente possa saber fazer a leitura e olhar em que classe está posicionado esses números, tá? Vamos lá. Vamos praticar. Número 1. Posicione os números na classificação e depois escreva por extenso. Então, aí foi para vocês a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos lá? Então, a letra A. Ele coloca aqui 257.899. Vamos lá, então? Ó, centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Vamos posicionar esse número. Aqui. Então, aqui a gente tem vou colocar aqui, ó. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Então, a gente tem a primeira ordem aqui. Tá pequenininho, né? Segunda ordem. Terceira ordem. Quarta ordem. Quinta ordem. Sexta ordem. Tá certo? Vamos posicionar. Lembrando que sempre é da direita para a esquerda. Então, 9, 8, 7, não é 5, 7, 5, 2. Posicionamos todos os algarismos aqui, tá certo. E agora como que a gente faz a leitura desse número? Ó, 257.000. Por que é 1000? 257.000, porque ele está dentro da classe dos milhares. 257.000. Ó, vamos ver se aparece aqui para vocês. Não está aparecendo, né? Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, que daí ele já aparece aqui. Isso, não deu certo, ó. 257.800, agora tá aparecendo. E 99. É assim que a gente escreve por extenso. Eu observei que alguns alunos já fizeram essas atividades da semana passada e eles devolveram para mim. Por exemplo, eles foram escrever 800, um exemplo. Aí escreveu assim, ó 800. Ele escreveu dessa forma. O que ocorre aqui? Quando você está pronunciando, ele está correto, 800. Só que na hora de escrever, vamos nos atentar, é junto, tá? Então, aqui ele vai ficar assim, ó, 800. Então, ele fica junto, lembrando que é junto, tá certo? Vamos lá passar para a letra B. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, eu vou pegar o meu grande apagador, gente. Vou mostrar para vocês aqui qual que é o apagador da prof. Esse pano aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar certo de apagar aqui. Para a gente poder continuar a nossa atividade. Vamos lá. Agora eu já apaguei, agora podemos continuar. Letra B. Vamos lá. Vamos então fazer o nosso quadro valor lugar. Centena, dezena, unidade.
centena, dezena, unidade. Vamos lá, então. Lembrando que aqui nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Terceira ordem, vamos lá. Quarta ordem, quinta ordem e a sexta ordem. Esse aqui é o exercício da letra B. Vamos lá. Qual que é o número, então? 643.268. Vamos ver se ele aparece lá em cima, então eu vou ter que colocar ele aqui do lado. 643.268. Vamos lá, então, vamos posicionar. Lembrando que é sempre da direita para a esquerda, tá, gente? Vamos lá. 8, 6, 2, 3, 4, 6. 643.268. Aqui nós temos as unidades simples e aqui nós temos a classe dos milhares. Como se escreve esse número por extenso? Vamos lá, deixa eu ver se aparece. Aparece, vamos lá. 600. Assim que se escreve, tá, gente? Ó, junto, tá? 640. Vamos ver se aparece aqui. E 3. 643 mil. 200 e 68. É assim que se escreve, tá, gente? Então, corrigindo a atividade, então o número dentro do quadro valor lugar fica 643.268 e escrevendo por extenso fica 643.268. Agora vamos para a letra C. Olha o apagador da prof aqui, ó. O meu outro apagador que eu tenho, gente, não dá certo. Então, por enquanto, tem que ser esse daqui. Então, vamos apagar aqui, ó. Pra gente poder aproveitar o espaço aqui. Aí eu venho e apago aqui também, né? Olha só. Pronto. Finalizado. Né? E aqui a letra C. Vamos lá, então. A letra C, qual que é o número da letra C? 900.006. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. 900.006. Como que a gente vai posicionar ele dentro do quadro valor lugar? Lembrando que é sempre da direita para a esquerda. Ele ficou dessa forma, tá, gente? Como se escreve ele por extenso agora? Vamos colocar aqui, ó. 900. Lembrando que é junto, tá, gente? Ó, 900. Vocês estão conseguindo ver? 900 mil e 900 mil, porque aqui a gente não tem. Nós temos o zero que está aqui dentro da classe dos milhares aqui, ó. Então, é 900 mil, tá certo? Ó, 900 mil e 6. Pronto, é assim que a gente vai colocar nesse exercício. 900 mil e 6. Agora, vamos para a letra D. Deixa eu virar aqui. Letra D. Vamos apagar. Aproveitar o espaço. Isso, certinho. Vamos lá. Letra D. Qual que é o nosso número aqui? 123.789. Letra D. Vamos posicionar ele dentro do quadro valor lugar. Lembrando que sempre é da direita para a esquerda.
123.789. Como se escreve por extenso? Olha só que fato curioso. Como a gente vai escrever o cento, porque aqui só tem uma centena, então vai escrever dessa forma, ó, cento. Porque só tem um, ó. Só tem um, 123.000. Vocês estão vendo bem aí, gente? 123.789. Aqui. Assim fica por extenso esse número. Então, o número é 123.789, posicionado dentro do quadro valor lugar. Então, ele fica colocado da direita para a esquerda, ele fica dessa forma. E escrevendo por extenso, 123.789. Agora, por fim, e não menos importante, a letra E. Vamos apagar aqui. Meu apagador já está ficando pequeno, olha aqui. Vamos lá, então. Já tá com bastante letras aqui, né? Depois eu passo um pano úmido, ele já apaga tudo isso aqui. Aí já fica certinho. Aqui, vamos aproveitar aqui esse quadro valor lugar. Agora nós vamos para a letra E. Qual que é o número da letra E? Qual que é o algarismo? 456.982. Vamos posicionar dentro do quadro valor lugar. 2, 8, 9, 6, 5, 4. Pode acontecer de eu perguntar para vocês, ou pode ocorrer no exercício, por exemplo. Em que ordem está o algarismo 6? Em que ordem está o algarismo 6? Aí, imediatamente, você vai olhar aqui dentro do quadro valor lugar, e aí você vai falar assim, bom, ele está na quarta ordem. Está na quarta ordem. E em que classe ele está? Bom, se de 3 em 3 nós formamos uma classe, então você vai observar. Aqui nós temos unidade simples e aqui nós temos a classe do milhar. Então, ele está na classe do milhar. Escrevendo por extenso. Vamos lá. 400. Ó, lembrando, gente, que é junto, tá? 400. 4. São 4 de 100, ó. 400. 456. 980. Tá aparecendo bem aí, gente? 80, tá mais ou menos, né? E 2. Isso. 456, 982. Ficou parecendo mais ou menos. Vou escrever aqui embaixo, ó. 456, 982. Agora ficou aparecendo melhor, né? Tá certo. Essa é a correção das atividades que foram na semana passada. Então, quem não fez, observe as explicações e faça, tá? Quem já fez, algumas pessoas já fizeram e já me enviaram. Eu já fiz a correção,
já enviei, eles já mandaram de volta. E se você não fez ainda, aproveita para você terminar e enviar a sua foto para mim. Se você tiver acesso, você coloca lá no sala de aula. E se você não tiver acesso, entre em contato comigo. E daí você pode estar enviando pelo WhatsApp, certo? Agora nós vamos para a atividade do livro, que conforme a orientação que vocês receberam, a gente vai fazer mais algumas atividades do livro. Vou pegar ele aqui, ó. Vamos lá. As atividades que serão feitas do livro eu vou explicar. E aí vocês vão fazer essas atividades, elas serão feitas todas no livro, tá? E aí você vai tirar a foto da página assim que você terminar. Lembrando que eu vou aproveitar essa oportunidade. Quando você for fazer a sua atividade no livro e você for tirar a foto para me enviar, eu peço para você, por favor, aos alunos, aos pais, às mães, os responsáveis, que quando você for tirar foto, por favor, tenta tirar a foto de pé, porque daí eu consigo visualizar melhor o que foi feito. Eu recebi algumas fotos, foram bem poucas, mas eu recebi algumas fotos que não dava para ver muito bem o que estava escrito no material, o que foi feito no material. Então eu peço que tire assim sempre de pé, né, a foto do material para que eu possa estar visualizando melhor. Então a atividade que foi proposta para a aula de hoje é do livro de matemática de vocês, página 36 e 37, o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, apenas. Quero lembrar vocês que é importante que vocês leiam as orientações que vão no material. Por quê? Teve alguns alunos que fizeram exercício a mais. E aí, o que ocorre? Depois eu fui verificar o que aconteceu. Houve uma confusão na hora da leitura do material. Então, se atentem às informações para não estar fazendo exercício a mais. A gente tem que fazer aquilo que é o essencial, né? Então, vamos lá, então. Número 1, página 36. Observe os números dos cartazes. Escreva cada número do cartaz no esquema, em ordem crescente. Então, a ordem crescente, ela sempre é da esquerda para a direita e ela vai aumentando, tá? Então, como vocês podem observar no material de vocês, e aí eu peço que você acompanhe no seu material para que você possa entender melhor. Como vocês podem observar no material de vocês, tem aqui 4 meninos e eles estão com as plaquinhas. Você vai posicionar esses números nesse esquema que tem aqui abaixo. Vocês podem observar aí que tem. Então, vocês vão colocar esses números na ordem crescente, ou seja, ele começa sempre da esquerda e vai para a direita e ele sempre vai aumentando, tá? Número 2. Em cada quadro, escreva o antecessor e o sucessor de cada número. Então, a título de exemplo, vamos lá na letra A, né? E aí ele tem 4 exercícios aqui. 3.000. Qual é o número que vem antes do 3.000? 2.999. Qual é o sucessor do número 3.000? Ou seja, o que é que vem depois do número 3.000? 3.001, certo? E assim você vai fazer para estes outros números aqui. Número 3. Examine o quadro e complete com centenas exatas. Centenas exatas. Então, como vocês podem observar, vamos lá, tá? Eu vi que no bimestre passado teve um exercício parecido com esse aqui e pouquíssimos alunos acertaram. Mas não tem problema, até porque a gente não teve um tempo para a gente conversar sobre isso. Mas agora a gente está tendo esse momento, então a gente vai fazer. Vamos lá? Ele coloca aqui o número 23.418, pode observar no livro de vocês aí, número 3. E ele coloca centena próxima anterior. Qual que é a centena do 23.418? Qual que é? Qual que é a centena deste número? É o número 4. Tá certo? Então, como que ficaria esse número anterior? Então, ficaria 23.318. Porque o 3 vem antes do 4. Qual é a centena que vem antes, nesse caso, do 4? O 3. Então, ficaria 23.318. Observe no seu material. E aí, ele coloca aqui, centena próxima seguinte.
centena. Se nós temos 23.418, qual que é a próxima centena? Observando que neste número, a centena é o número 4. Então, de que forma ela vai ficar? 23.518, certo? Vocês vão fazer isso para os próximos números, tá certo? A centena anterior e a centena seguinte. Tá certo, gente? Vamos lá? Número 4, página 37. Um artesão está construindo um painel com duas cores de azulejos, azul e amarelo. Pelo projeto, para cada 5 azulejos azuis, ele vai colocar 3 amarelos. Aí você vai preencher. Se ele já usou 30 azulejos azuis, então ele já usou... Vamos observar. É uma multiplicação. Aí vocês vão preencher. Se o painel já está com 27 azulejos amarelos, significa que o artesão já usou, aí você vai preencher também, azulejos azuis. Número 5. Joaquim chegou ao campo de futebol reclamando. Joaquim já chegou reclamando, hein? Para cada 6 torcedores do time azul, eu vi 2 torcedores do time B. Brotas, para o qual eu estava torcendo. Responda. Se no campo havia 60 torcedores do time A, então havia quantos torcedores do time B? Como é que você vai fazer aqui? Então, presta atenção aqui, também é uma multiplicação. E o número 3, 3 abacaxis custam R$10. Aí vamos na sequência. Então, 9 abacaxis custam quanto? É uma multiplicação também. 12 abacaxis custam quanto? Também é uma multiplicação. E aí eu peço para você, fique à vontade, ó. Se você quiser fazer o rascunho, os seus rascunhos, os seus apontamentos, faça aqui no livro. Se você achar necessário, faça no caderno. Se você fizer no caderno e você quiser falar, professor, eu fiz dessa forma, tira a foto e envia para mim, tá bom? Quero dizer para vocês não ficarem com dúvida. Qualquer coisa, eu estarei no Google Sala de Aula e também estarei no WhatsApp. Por favor, envie para mim as suas dúvidas. Não quero que vocês fiquem com elas, tá bom? Ó, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.